são as notícias interessantes, capítulo 29, vão entrar aí outras personagens desse grupo familiar que nós passamos a conhecer, e também eles vão dar a nós uma noção muito interessante, viu, gente? Nesse capítulo Notícias Interessantes, eu pus aqui, há uma comparação entre o nosso lar e o campo da paz, não o posto de socorro, né? Campo da paz, que é de onde eles vieram. E isso vai ajudar a construir nos nossos pensamentos, estou até antecipando isso para a gente já ficar atento, essa relatividade de postos de serviço, de espíritos, graus de espíritos que são auxiliados, hierarquias espirituais, em termos de espíritos enfermos, muito interessante, eu achei. Capítulo 29, notícias interessantes. Em vista da apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, ou seja, ela era, na terra, sobrinha do Bacelar, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ou seja, ela estava ali como filha do Bacelar nesse momento. Ele até diz aqui atrás, olha, o casal com 2 filhas. Mas ela, na verdade, estando encarnada, ela era sobrinha. Mas onde ela estava morando? Na casa dele. Então, fraternalmente, era considerado como uma filha. Mas ela estava esperando o quê? O quê? A mãe desencarnar. Você não espera um filho e faz planos? Não é? Nós vamos comprar um berço, vamos fazer um quarto, ele vai crescer, vão estudar, vai fazer isso. Lá ela fala assim, estou esperando minha mãe morrer, para receber minha mãe, para nós reconstruirmos o nosso lar aqui, que eu fui muito afeto a ela. Planos. Faz planos. Faz planos. Até outro dia nós conversamos aqui, não sei se foi na quinta-feira, que perguntaram, mas foi a senhora, e se eu chegar lá e ele veio para cá? Né? Pode acontecer isso. Pode acontecer isso? Pode. Um desencontro de almas. Depende, porque nessa hora, você, no mundo espiritual, é espírito. E você tem os seus planos de evolução, que às vezes, parte desses planos é você tomar uma atitude de reencarnar e abrir mão de reencontrar um afeto querido que está voltando pela desencarnação. Mas você sabe que logo mais, quando você partir daquele projeto reencarnatório pela desencarnação, você revelará. Então você aguarda. Você toma a atitude, vai adiante. Porque o espírito, ele pensa um pouco diferente da gente. O espírito, você. Quando eu falo da gente, de você como encarnado, porque aqui você está envolvido por várias circunstâncias que fazem você dirigir os seus pensamentos de uma forma. No mundo espiritual, não possa ser igual, pode ser. Nem aqui, ela está esperando a mãe. Tá? Mas pode ser uma hipótese, que você lá veja outros horizontes. Você fala, não vou esperar. E aí? Estava te esperando. Eu era o seu anjo da guarda. Às vezes foi a sua esposa de 2, 3 encarnações atrás. É interessante essas coisas, né? É bom a gente falar sobre isso, que são todas possibilidades viáveis. E a gente tem que lidar com isso. E ontem a gente estudou aqui uma frase valiosa. Né? Você lembra? A consciência que nós temos da dimensão espiritual, a consciência que nós temos
da dimensão espiritual, na dimensão espiritual, ou seja, nós lá, a consciência que nós temos lá, que nos faz despertar e falar, estou aqui, e vou viver nesse planeta espiritual, papapá, essa consciência, essa lucidez, diz respeito à lucidez e a como a gente trata esses assuntos aqui na crosta. Foi isso que o doutor Inácio concluiu daquela hipnose que ele fez ontem. Ou seja, o que você está falando aqui sobre mundo espiritual, vivenciando quando você abre mão de algo, você fala, não, isso daqui faz parte de um processo meu de desapego. Isso é uma vivência espiritual. É uma vivência espiritual que você está tendo. Porque antigamente você não tinha. Você era apego à matéria. Não, tá. Enfim, os estudos, o trabalho na caridade, tudo isso são elementos que você está incutindo em você que lhe dará lucidez no mundo espiritual. Ou seja, não se constrói lá a lucidez. Lá vai ser o espelho do que você está construindo aqui. Lucidez não se constrói. Pode auxiliar, claro, nós estamos vendo o André Luiz num crescente aqui evolutivo. Mas talvez essa, dona Cláudia, seja a primeira encarnação nossa que nós estamos tendo isso aqui. Esse aprofundamento nessas questões. Então, não sei qual será o impacto disso na vida ou na desencarnação de cada um de nós. Porque há meandros disso aí. Há meandros. Não é só o conhecimento dos livros que nos fará estarmos assim. Não. Há meandros. Há meandros. A gente vai precisar... Por isso que eu falo, isso vai ser afeto a cada um. Mas que é um referencial positivo, eu acredito. Muito, eu acredito muito. Vamos lá. Ambas demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Isso daqui, vamos guardar as devidas proporções, tá? Não é todo o mundo espiritual que é lá no mundo espiritual inferior deve ter muita hipocrisia, muita mentira. Muito bem. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. Isso porque ele reside em nosso lar, né? O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios de nosso lar são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Em nosso lar, porém, objetei,
temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Olha a colocação dela aí, que já é um diferencial. Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo, nosso lar, já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos da renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade, nosso lar, é de elevação positiva. Então ela fez uma caracterização. Lembra que eu falei dessa hierarquia aí? Onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz, que é onde ela mora, conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá, nosso lar, poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. Então, uns choram, outros ainda estão na fase da revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Não, e este panorama, é só você ir sábado à tarde lá que você vai ver vários exemplos. Tem aquele que está ali, mas que já entendeu, mas que ainda hesita, mas que já entendeu, mas que ainda hesita. Mas tem aquele que nem entendeu, não entendeu. Está lá meio maquinalmente, está lá porque está sendo beneficiado por uma questão material, se revolta, vai lá às vezes para provocar, para desestruturar, como marionete de hospício, como obsediado que é. Tem tudo, está tudo ali. Só que são encarnados, então eles estão juntos. No mundo espiritual parece que nas instituições de socorro há uma triagem, há uma seletividade. Está bem claro aqui. É diferente. Você está um obsessor e um sofredor. Começava a entender a lógica daquela argumentação e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Quer dizer, o André Luiz jogou a toalha, né? Ela estava com a razão. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções?
A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. O que ela quis dizer aí? O que ele é na Terra, ele chega aqui, aí ele é de verdade. Então é muito forte no nosso núcleo, no campo da paz. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Campo da paz, vamos ver. Alguns benfeitores, reconhecidos a Jesus, resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Então está aí a gênese do porquê Campo da Paz recebe espíritos e até a localização geográfica. Aquilo que eu disse há pouco, porque o doutor Inácio fala que o peso do perispírito influi na gravidade. Ou seja, o perispírito não sobe se ele não é leve. Para ser leve, tem que ser evoluído. Então, esses irmãos com essas características têm corpos espirituais densos, pesados, tem que ficar ao do lado. Por isso que o campo da paz, o posto de socorro é ali perto. Né? Vai fazer um posto de socorro lá perto do umbral, lá perto do nosso lar. Lá não precisa. Tem que ser aqui, ó. Baixa a bola. O projeto mereceu a bênção de Jesus, do Senhor. E o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço, que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Está vendo? Ele já disse que há espíritos que passam, não vão parar ali, no sentido até do auxílio. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ou seja, muitos espíritos mais nobres e elevados, eles têm outras funções. Então, parte dos trabalhadores desta colônia se formam lá mesmo. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Dá até para a gente arriscar, mas pensar só que quem está em Campo da Paz não é para qualquer um que está morando em nosso lar, não. Porque às vezes tarefas difíceis são designadas a espíritos, né? Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados. Agora sim, que procedem da zona superior, instrutores, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Ou seja, se não merece, ele vai lá e fala, ó, não dá. Por isso, nosso grupo está sempre coeso. E muitos preferem adiar certas realizações sublimes
para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Isso daqui também eu comparei com as nossas instituições. A gente vê que muitas pessoas que auxiliam dentro das casas se formaram ali, chegaram necessitados, melhoraram e permanecem ali. Tem. Ali o projeto. E por isso que também o dirigente, o colaborador ali que está, vamos dizendo, na diretoria, eles têm que olhar essas pessoas com olhares às vezes diferentes, no sentido de também propiciar a eles méritos, elogios, beneficiá-los com determinadas coisas que às vezes podem beneficiar, como verdadeiros estímulos, né? É importante isso. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores do Campo da Paz. Quem que é o pai dela? Bacelar. E restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles, desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguida. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra.